8. Então Faraó disse: eu os deixarei ir, para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus no deserto. Só que vocês não devem ir muito longe, e orem por mim. Capítulo 10 agora, verso 11 e o verso 24. Êxodo 10, verso 11. Êxodo 10, 11. Mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Versículo 24. Então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem ao Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos, o seu gado, as crianças podem ir com vocês. Pai, pedimos que a tua palavra, Senhor, toque no nosso coração, abra nossa mente e nosso entendimento nessa noite, que possamos, Senhor, ser tocados pelas tuas santas escrituras, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar no nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero fazer uma breve reflexão antes de nós estarmos diante da mesa do Senhor nessa noite, e falar um pouco sobre as propostas de Faraó. Amém? Quero falar um pouco sobre as propostas de Faraó, sobre o que Faraó propôs para a nação de Israel, quando Deus deu a ordem para Moisés se dirigir até uma audiência com Faraó e dizer: olha, o nosso Deus está nos livrando, o nosso Deus está enviando essas pragas aqui para o Egito, porque o nosso Deus está nos livrando com mão forte e mão poderosa. E o nosso Deus está nos dando uma recomendação, que nós devemos sair do Egito e irmos adorar no deserto. Essa é a ordem de Deus para nós, Faraó. A ordem de Deus, Faraó, para nós é que ele vai nos livrar, e ele vai mexer com mão forte e poderosa, e ele vai fazer o que for preciso para nos tirar do Egito. Olha que glória! Isso é importante lembrarmos, que essa intervenção com a mão forte e poderosa de Deus se dá, irmãos, após um período de 430 anos de escravidão. Se dá após um período de 430 anos, onde a nação de Israel está sendo escravizada, está sendo humilhada, e existe uma promessa sobre eles. Promessa que eles são nação escolhida, promessa que eles são nação eleita, porém, mesmo debaixo dessa promessa, estão vivendo debaixo de uma escravidão. Eu gosto de olhar o livro de Êxodo como um reflexo da nossa caminhada espiritual, porque a nossa caminhada espiritual também é assim. Às vezes existem promessas de Deus sobre nós, porém, irmãos, as dificuldades, as circunstâncias, os problemas, às vezes parece que a promessa não vai se cumprir. Mas assim, irmãos, como Deus olhou aquele povo escravo, Êxodo capítulo 3, se você ler na sua casa, está escrito assim: e Deus ouviu o clamor daquele povo. O nosso Deus ouve o nosso clamor, o nosso Deus olha a nossa situação, o nosso Deus conhece as nossas dificuldades. Ele conhece. E esse Deus conhecedor das nossas dificuldades, o texto vai dizer que ele tem intervenção, ele intervém então para tirar esse povo do Egito. E a promessa é, irmãos, o Êxodo, como eu disse, é esse reflexo, aonde Deus quer nos tirar daquilo que nos aprisiona, tirar, irmãos, do Egito que nos escraviza e nos levar rumo até a promessa, nos levar rumo até a terra prometida. Porém, irmãos, como o Êxodo é um espelho para a nossa caminhada, entre, irmãos, a saída do Egito e a chegada na promessa, existe, irmãos, o deserto. E aqui é interessante, porque Deus quer livrar o povo do Egito para que eles possam adorar aonde? No deserto. Porque não é porque a promessa está se cumprindo que o conforto, irmão, já vai vir sobre nós. Amém? Porque a ordem de Deus é que saiamos do Egito, mas nós precisamos aprender a adorar no deserto.
Antes de entrar na promessa, antes de entrar na terra prometida, antes de se saciar com os cachos de uva, antes de se saciar com a terra que mana leite e mel, eu preciso aprender a adorar no deserto. E essa é a ordem de Deus: saiam do Egito, eu vou livrar vocês, que vocês saiam do Egito, para que vocês me adorem no deserto. Porém, irmãos, a Bíblia vai falar que quando Moisés chega com essa proposta para que o povo pudesse sair do Egito e adorar no deserto, a Bíblia vai falar, irmãos, que Faraó não quer permitir. Porque o diabo, irmão, não abre mão de um serviço de escravo. O diabo não abre mão, irmãos, de manter você escravizado às normas e aos costumes e aos valores dele. O diabo não abre mão, irmãos, de permitir que nós venhamos ser chamados filhos de Deus. E é por isso que quando nós nos colocamos em posição para servir ao Senhor, as dificuldades aumentam. É por isso que quando nós nos colocamos à disposição para adorar ao nome do Senhor, às vezes a gente acha, irmãos, que a gente é adepto ao evangelho tabajara, e não funciona bem assim. Pastor, que evangelho é esse? Na década de 90, anos 2000, eu assisti muito televisão, tinha um programa na Rede Globo na terça-feira, um programa de humor, que tinha um esquete de uma empresa que resolvia tudo e qualquer problema. E o slogan daquela empresa era Organizações Tabajara. E o slogan da Organizações Tabajara era: seus problemas acabaram. E tem gente que ingressa no evangelho achando que o problema vai acabar. Tem gente que ingressa no reino achando que não vai ter dificuldade mais. Tem gente que ingressa no reino achando que não vai ter dificuldade mais. Não, a Bíblia diz, irmãos, aquele que quiser vir após mim, tome lá um travesseiro de pena de ganso. É isso. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Porque o evangelho vai requerer renúncia. O evangelho vai requerer, irmãos, enfrentar dificuldade. Mas mesmo na dificuldade, mesmo no deserto, o nosso Deus é aquele que é o maná, é o sustento toda manhã. O nosso Deus é aquele que é a nuvem que nos protege todos os dias. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nos alimenta, ele nos protege. E Faraó não quer deixar o povo sair. E aí, diante, irmãos, da negativa de Faraó, irmãos, faz 4 propostas que nós lemos aqui para Moisés, para não deixar o povo ir. Porque Faraó viu que não dá para ter um embate com Deus. Amém? Porque Faraó, irmãos, pode ter poder. Faraó pode ter influência. Faraó pode ser um dominador. O que eu estou dizendo é que eu não sei aquilo que pode estar te aprisionando, ou a dificuldade que você pode estar enfrentando. E essa dificuldade, ela pode ser grande, sim. Essa dificuldade pode estar te abalando, sim. Mas nenhum faraó é maior do que o Deus que nós servimos. Não há. Faraó, irmãos, no Egito, quando estudamos história, Faraó era considerado uma divindade. Ele era considerado uma divindade. E por que funcionam as pragas? As pragas, irmãos, é praga para o Egito. Mas para o povo de Deus, é Deus movendo as circunstâncias e as situações para mostrar o poder dele. Quem sabe, irmãos, lá fora estão dizendo que estamos enfrentando praga, que estamos enfrentando crise, que estamos encarando problema, mas eu quero só te dar uma notícia: é só a mão de Deus trabalhando ao seu favor, é só a mão de Deus preparando para te tirar do Egito. É só a mão de Deus. E aí a Bíblia vai falar, irmãos, que Faraó começa a fazer 4 propostas. Só que diante de cada proposta, eu trabalhei com carro, eu já contei isso aqui para os irmãos, já trabalhei com carro quase a minha vida toda. E algo que a gente aprende no comércio é que a gente faz uma proposta, mas a gente sempre vai escutar uma contraproposta. Uma das fases da venda é, além de cumprimentar, além do fechamento, tem a fase da negociação. É a fase onde
Alguém faz uma proposta e o outro faz uma contraproposta. Não, eu vou pagar 50. Não, mas eu só tenho 47, eu tenho 45. Ah, eu quero a FIP. Não, mas eu quero... E aí por aí vai, né? Quem já passou por isso aí sabe, né? Tem a proposta e a contraproposta. É a hora da negociação. Até acertar um termo. Amém? E Faraó vai fazer isso com a nação de Israel. Faraó, irmãos, vai colocar uma contraproposta na mesa. A proposta de Deus, irmãos, para a população de Israel, para o povo de Deus é: saiam do Egito e adorem no deserto. Todos vocês. Eu vou livrar vocês com mão forte e poderosa. Só que aí Faraó, irmãos, começa a dar algumas propostas. E a primeira proposta de Faraó, irmãos, e diante de cada proposta, existe também um posicionamento da nossa parte. Amém? Diga proposta, posicionamento. Se existem 4 propostas, existem também 4 posicionamentos da nossa parte. E a primeira proposta, irmãos, que Faraó faz é o seguinte: adorem no Egito. Êxodo capítulo 28, versículo 25 que nós lemos diz: então Faraó chamou Moisés e Arão e lhes propôs: ide, portanto, e oferecei os sacrifícios ao vosso Deus, aqui mesmo, em terras egípcias. Não, eu estou vendo que Deus vai libertar vocês. Mas é o seguinte, que tal vocês irem? Eu vou deixar vocês adorarem. Mas adorem na onde? Na terra egípcia. Porque é isso que o inimigo, irmãos, quer fazer comigo e com você. É isso que muitas vezes o inimigo quer fazer conosco. Deus está nos dando ordem, irmãos, que nós não podemos adorar, irmãos, no Egito. O nosso lugar de adorar, antes de chegar na terra prometida, ainda que sejam dificuldades, é no deserto. Porque no deserto, por mais dificuldade que esteja, por mais problema que enfrentamos, Deus será o nosso sustento. Mas Deus não nos chamou para adorarmos no Egito. E o inimigo muitas vezes, irmãos, quer fazer, não, pode servir a Deus, pode servir ao Evangelho, mas assim, não larga as coisas antigas, não. Continua no Egito, continua fazendo as mesmas coisas que os seus antepassados fizeram durante esses 430 anos. Continua com as mesmas práticas. Eu vou permitir que vocês adorem ao Deus de vocês, mas continuem no Egito. Essa é a grande mentira que o diabo tem colocado, irmãos, na sociedade lá fora, que dá para servir a Deus, irmãos, e manter com os pés no Egito. Não dá não, irmãos. Essa é a grande mentira, a grande ilusão que o diabo tem pregado lá fora, que dá para servir ao Senhor e manter uma vida com os costumes do Egito. Não dá não, irmãos. E lembra que eu disse acerca de proposta? Lembra que eu falei que proposta é uma negociação? Deus não negocia, irmãos. Não há negociação com Faraó. Não há negociação com o mundo, não há negociação, irmãos, com as coisas das trevas, não há negociação com princípios que são contrários à palavra, não há negociação, irmãos, não negocie, posicione-se, amém? Porque a ordem de Deus, irmãos, é que nós venhamos sair do Egito, e o desejo do inimigo, irmãos, é que continuemos nas nossas práticas antigas. Israel herdou, irmãos, a terra de Goshen. Israel, antes dos 430 anos de escravidão, José, que era amigo do faraó, ganhou de herança a terra de Goshen. A terra de Goshen era a melhor terra do Egito. Então Israel está, irmãos, de posse da melhor terra. Amém? Mas a melhor terra do Egito, irmãos, não se compara à promessa que Deus tem para mim e para você. O problema é que às vezes nós começamos a nos acostumar com aquilo que o Egito nos oferece. Nós começamos a nos acostumar, irmãos, com a calmaria que o Egito nos oferece. E o inimigo quer isso mesmo, é proporcionar essa sensação de calmaria para você. Por quê? Para que você se mantenha sem se posicionar. Qual que é o posicionamento? Se a proposta é que eu fique no Egito, o posicionamento da minha parte é rompimento. Eu preciso romper com completo com o Egito. Eu não posso aceitar a proposta do Egito.
Eu não posso aceitar aquilo que o Egito fala para mim. Eu não posso aceitar as propostas do Egito. Eu tenho que romper por completo com o Egito. Amém? Segundo, irmãos, segunda proposta de Satanás, do inimigo, ele diz assim, Êxodo 8, 28, mas a Faraó insistiu, eu vos permitirei sacrificar ao vosso Deus no deserto, mas não deveis ir muito longe. A proposta do inimigo, irmãos, é que nós não avancemos. A proposta do inimigo é impor limites sobre nós. A proposta do inimigo é, primeiro, que nós venhamos ficar no Egito, mas aí depois ele viu que não consegue. Olha, eu estou vendo que você está tendo um compromisso maior, que você está indo na igreja. Não, então pode ir, mas não vai muito longe. Não assuma um compromisso maior, não. Só vai de vez em quando na igreja, só faz algumas coisas para o Senhor, não precisa ler a Bíblia direto, não precisa assumir um compromisso. Você já está indo, já está valendo a pena. Não imponha limites. Não viva debaixo dos limites do Satanás. Não viva debaixo dos limites, irmãos, que Faraó tenta impor. Porque a Bíblia fala para nós, irmãos, que Deus nos chamou para um tempo de avanço. Se a proposta é limite, a atitude da nossa parte agora é avanço. Esse é o meu posicionamento. O inimigo vai falar, é até aqui. Eu vou dizer, não, não é até aqui não. Porque o que Deus que eu sirvo, Ele me prometeu infinitamente mais, além daquilo que eu tenho pensado ou eu tenho imaginado. Então eu vou avançar. A terceira proposta, irmãos, de Faraó é, envie apenas homens. Êxodo 10, 11 diz assim, não há de ser assim, mas somente vós, os homens, e servir ao Senhor vosso Deus. Olha, eu vi que eu não vou conseguir deixar você no Egito. Eu vi que você quer avançar, mas vamos fazer o seguinte, só vai os homens para lá. Mas essa não foi a proposta de Deus. A proposta de Deus é que todos tinham que sair do Egito. O problema é que o inimigo, irmãos, muitas vezes vai falar, não precisa toda a sua casa servir, só você basta. Só você indo já é o suficiente. Só você fazendo já está tranquilo. Não, Deus nos chamou, irmãos, para que nós e a nossa casa pudéssemos servir ao Senhor. Não aceite a proposta do inimigo dizendo que a sua família não fará parte da libertação. Não aceite a proposta do inimigo dizendo que a sua família, irmãos, não vai andar. Sabe o que o inimigo quer? Quando ele deixa só os homens, porque a proposta é, vai só os homens. O inimigo está querendo comprometer, irmãos, o nosso legado, está querendo comprometer a nossa geração. E nós precisamos dizer aquilo que Atos 16, 31 diz, que se nós cremos no Senhor Jesus, eu e minha casa, irmãos, nós seremos salvos. Não é só eu, é eu e a minha casa. A palavra vai declarar, irmãos, que esse posicionamento agora é um posicionamento de família. Lute pela sua casa. Lembra de Samar? Um dos guerreiros de Saul. Samar, a Bíblia vai falar que todo mundo correu, mas ele ficou no meio do campo para defender o campo de lentilhas. Deus te chamou para defender a sua casa, Deus te chamou para defender a sua família. Não negocie isso no nome de Jesus. Não aceite a proposta do inimigo, não negocie. Você vai dizer, Deus me chamou para sair do Egito, mas vai sair eu e a minha casa. Todos nós sairemos em nome de Jesus. E a última proposta, irmãos, é que Faraó, ele, além dele ter pedido para que os homens só ficassem, ele vai dizer lá, irmãos, em Êxodo capítulo 10, 24, ele vai dizer, irmãos, o último posicionamento dele, a última proposta, Faraó mandou chamar Moisés e Arão e ordenou-lhes, ide, portanto, servir ao Senhor, fiquem somente os vossos rebanhos, o vosso gado, as vossas crianças podem ir, agora pode ir tudo, mas vamos fazer o seguinte, já que vocês não aceitaram ficar no Egito, já que vocês não aceitaram não ir muito longe, já que vocês não aceitaram continuar querendo avançar, já que vocês querem levar toda a casa de vocês, então vamos fazer o seguinte, pode ir as mulheres, pode ir as crianças, pode os homens, mas vamos fazer o seguinte, os seus rebanhos fiquem no
Egito. O diabo, irmão, sempre quer tirar algo de nós. Amém? O diabo sempre quer tirar algo, irmãos, de nós. O diabo quer que nós venhamos servir ao Senhor, mas não servir na nossa totalidade. E aqui é o último posicionamento. Deus nos chama para servir na sua totalidade. O rebanho aqui retrata, irmãos, a finança daquele povo, mas retrata também a adoração daquele povo. Porque os animais eram usados para o sacrifício. E o que o diabo queria, o que Faraó quer é, vocês podem adorar ao Senhor, mas os seus bens, aquilo que está na mão de vocês, usem para adorar as outras divindades, mas Deus não negocia, irmãos, porque a Bíblia vai dizer, irmãos, quer comais, quer bebais, fazer isso para a glória de Deus. Fomos chamados para servir ao Senhor em nossa totalidade. Fomos chamados não para servir ao Senhor mais ou menos, mas fomos chamados, irmãos, para servir ao Senhor em tudo. O salmista Davi, ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor e o mais ele fará. Provérbios 16:3 diz assim, consagre ao Senhor algumas coisas. Não, o texto diz, consagre ao Senhor tudo o que você tem. Colossenses 3,17, Paulo escreve aos Colossenses, e tudo quanto fizerdes, façam em nome do Senhor. O problema é que o inimigo às vezes quer, irmãos, negociar. O problema é que às vezes o inimigo quer falar para você, não, serve até aqui já deu. Não, irmãos, precisamos servir ao Senhor em toda a nossa alma. O que Jesus disse? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É na nossa totalidade. Deus quer que venhamos vivenciar a promessa na totalidade. Por isso, não negocie, irmãos, mas posicione-se no nome de Jesus. Para nós concluirmos, Faraó sempre irá lançar propostas para que nós fiquemos à mercê da sua autoridade. Porém, Cristo já nos libertou das astutas ciladas do inimigo, irmãos. Basta hoje nós nos posicionarmos, assumirmos um compromisso com a vontade de Deus e não com as propostas do nosso adversário. As 4 propostas de Faraó continuam sendo oferecidas ainda nos dias de hoje. Faraó continua, irmãos, dizendo que nós precisamos, irmãos, servir a Deus sem uma mudança, servir a Deus, irmãos, com limites, servir a Deus sem a família, servir a Deus sem nos entregarmos totalmente. Mas Jesus nos chamou para vivenciarmos uma liberdade completa no nome de Jesus. É por isso que Cristo, ao deixar uma orientação em João capítulo 8:36, ele diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Serão livres. Verdadeiramente vocês serão livres. Por isso, irmãos, venha romper com o Egito, avance diante da palavra liberada, lute pela sua família e viva totalmente para o Senhor, no nome de Jesus. Quero que você se coloque de pé, que você feche seus olhos nessa noite. E que você agora, em nome de Jesus, repreendesse agora as propostas de Faraó na sua vida, as propostas de Faraó na sua casa, as propostas de Faraó que te impedem de marchar para a promessa, que te impedem de marchar para desfrutar da promessa no nome de Jesus. Ore ao Senhor agora, levante o seu clamor agora pela sua casa, levante o seu clamor pela sua família, assuma um posicionamento de romper por completo com o Egito, assuma um posicionamento de avançar e de não retroceder, assuma um posicionamento em nome de Jesus de lutar pela sua família, assuma um posicionamento de se entregar totalmente a esse Deus que te liberta. Feche seus olhos. Comece a clamar ao Senhor, glorificar o nome dEle, exalte a Ele em nome de Jesus. Te adoramos, Espírito Santo de Deus. Vai falando com o Senhor, vai glorificando ao nome do Senhor.
Te exaltamos, Espírito de Deus. Deus que nós servimos, irmãos, é um Deus que nos livra das amarras do inimigo. Comece a louvar, a engrandecer o nome do Senhor. Exalte o nome do Senhor nessa noite. O Senhor tem promessas para você e para sua casa. O Senhor tem promessas para você e para sua casa, em nome de Jesus. Aleluia. Ore pela sua casa agora, ore pela sua família. Aleluia. Te adoramos, Espírito de Deus. Senhor, nós pedimos, Senhor, pela nossa casa, pedimos pela nossa família, Senhor, agora. E nós não negociaremos, Senhor, a promessa que o Senhor tem para nós. Nós não negociaremos, Senhor, aquilo que Satanás, Senhor, aquilo que Faraó tem proposto, nós não cederemos. Mas nós marcharemos diante da palavra que foi liberada, que nós e a nossa casa iremos, Senhor, rumo à terra prometida. Nós não abrimos mão, Senhor. Nós não abrimos mão, Senhor, do cumprimento total da Tua palavra na nossa casa. Diga assim, Senhor. Diga, Senhor, eu não negociarei. Eu repreendo toda proposta de Faraó, porque eu creio que eu e a minha casa viveremos a totalidade da Tua promessa, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao nome do Senhor, porque Ele é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor, em nome de Jesus.